Deus fala muito comigo através de sonhos. Eu brinco lá na igreja que eu sou um sonhador. Deus fala demais comigo. Acho que em um mês, pelo menos 2, 3 vezes, Ele me dá algum sonho profético. Alguns a gente compartilha, outros a gente fica guardando para nós. Mas Deus me deu um sonho que eu acredito que deve ser compartilhado aonde nós formos, porque fala de realidades espirituais. Nós falamos, cantamos que a igreja não pode ser parada. E eu sonhei que eu e a minha esposa estávamos indo numa fortaleza e eu sabia que a gente ia encontrar alguém de muita autoridade. Eu sabia que nós íamos lá para encontrar uma mulher que tinha autoridade. Eu não sabia se ela era uma juíza, se ela era uma general. E quando nós chegamos nessa fortaleza, entramos, alguns soldados vieram nos recepcionar, muito bem armados. E de repente, essa mulher entra e se coloca assim de canto. Ela estava fardada, rodeada de soldados, e um soldado dizia assim para mim: vocês vão sair com a mulher. E eu olhava e via aquela mulher de braços cruzados, e eu podia sentir a autoridade dela. E aí nisso encostava um carro blindado do exército, e aquele soldado dizia assim: vocês vão com a mulher, mas vocês vão no carro blindado. Porque já tentaram matar essa mulher várias vezes, mas não conseguiram. E aí abria a porta, a mulher entrava, depois eu e a minha esposa entrávamos no banco de trás. Tinha um soldado forte, grande, sentado no banco de trás, e a gente saía daquela fortaleza. E quando a gente saía da fortaleza e pegava uma rodovia, eu via que tinham batedores, soldados de moto na frente, do lado, atrás. E atrás tinha um jipe do exército com um soldado segurando uma metralhadora daquelas, sabe aqueles filmes? Tem aqueles jipes com uma metralhadora que o cara vai ali, que aquelas metralhadoras derrubam até avião, né? E a gente ia indo, e de repente nós chegávamos numa outra fortaleza, e entrávamos nessa fortaleza. E para surpresa minha, nessa outra fortaleza tinham pessoas presas. E também tinham soldados lá que estavam guardando aqueles prisioneiros. E os soldados daquela mulher começavam a atirar e matar os soldados que estavam aprisionando as pessoas. E as pessoas iam sendo liberadas. E nisso um soldado virava para mim e falava assim: você e a sua esposa, vocês podem ficar quietinhos aqui. Deixa conosco que nós vamos fazer o que precisa ser feito. E era aquele tiroteio, as pessoas sendo liberadas. E eu, em determinado momento, saía de um lugar, olhava num corredor e eu via muitos soldados inimigos vindo. E eu olhava para um soldado e dizia assim: olha, tem mais soldados vindo ali. E ele falava: fica tranquilo, fica com a sua esposa lá no canto, vocês não precisam fazer nada. E quando eu olhava, a mulher continuava numa posição de autoridade, de braços cruzados, e os soldados dela liberando aquele povo, libertando as pessoas, atirando. E em determinado momento, eles puxavam espadas que se transformavam em machados e partiam aqueles soldados inimigos ao meio. E eu acordei. Contei para minha esposa e não entendi nada. Falei: meu Deus, estou assistindo muito filme do Rambo. Eu acho que eu devo ter assistido muito Missão Impossível, e aí ficou na minha mente. E nós fomos para uma célula que a gente tem, e uma adoração, uma presença de Deus, e a gente adorando ali, e o Espírito Santo falou: eu vou te dar uma interpretação desse sonho, porque esse sonho é uma revelação minha, e não é porque você está assistindo muito Missão Impossível, não. Ele falou: a mulher que você viu é a minha igreja. Ela que tem a autoridade de juíza e de uma general. E ela é a mulher que já tentaram matar várias vezes e não conseguiram. Não conseguiram porque ela anda em um carro blindado, que é a minha presença. E os soldados que você viu são os anjos do Altíssimo que acompanham a mulher por onde quer que ela vá.
E a mulher que você viu, que é a minha noiva, a minha igreja, pode entrar nas trevas para libertar as pessoas. Os soldados inimigos podem vir, mas os anjos do Altíssimo estarão com ela para libertar os cativos. E sabe quem é essa noiva? Eu e você. E aonde a gente vai fazendo a obra do Senhor, centenas, milhares, talvez milhões de anjos vão conosco. Então eu quero dar uma boa notícia para você. Se a defesa civil viesse aqui, com os olhos naturais, eles iam dizer, está tudo bem. Mas se Deus abrisse os olhos espirituais deles, eles iam querer interditar essa igreja por superlotação. Por quê? Porque aqui está lotado de anjo aqui dentro. E se nós somos essa noiva, e eu creio que nós somos, não tem anjo só aqui dentro não. Deve ter batedores ao redor desse lugar, deve ter carros blindados com metralhadoras espirituais, e os capeta do país da Capetolândia estão lá do outro lado, babando, tentando fazer alguma coisa contra nós, mas eles não podem fazer, porque nós somos a noiva do Altíssimo, blindada pelo Altíssimo. Aleluia. Mas para que você tenha essa proteção, você precisa estar na igreja. Eu entendi quando eu e a minha esposa entramos no carro blindado. Nós só poderíamos estar blindados porque a gente estava junto com a noiva. Nós estávamos no mesmo ambiente da noiva. Então, meu querido, eu já quero talvez decepcionar uns aqui, que de repente ainda estão nessa mentalidade que dá para ser igreja sozinho. Se você pensa assim, lamento te informar, mas você está bem equivocado. E se eu fosse você, eu se arrependia enquanto há tempo. Porque o Altíssimo tem uma noiva, e essa noiva se reúne. E só há blindagem e só há guardiões quando a noiva está junto. Amém? Então, se o diabo estava tentando pôr medo em você, já vai sair daqui, você já vai sair daqui turbinado, porque no mínimo tem uns 2 soldados te guardando. E olha, irmãos, depois que eu acordei e Deus me deu a interpretação desse sonho, eu acho que eu fiquei com uns 3, 4 metros de altura. Eu me senti poderoso. Não por causa de mim, mas por causa daquele que nos chamou. Amém?